Hoje aqui no vídeo do canal vamos trazer um tema muito pedido por vocês, que é a projeção astral. E o que você precisa saber inicialmente é que isso é um processo natural. Todo mundo faz projeção astral enquanto dorme, porém muitos de nós não temos consciência desse processo. E o que eu vou te ensinar aqui é estar consciente durante esse processo. E esse processo acontece quando o corpo espiritual, o corpo astral, o seu perispírito desacopula, ou seja, ele se desprende do corpo material. Então há essa separação, esse atrito, onde provavelmente você sente aqueles espasmos, aquelas coisas esquisitas, e é quando o seu corpo está desdobrando, desprendendo. Isso ocorre porque o nosso corpo energético, que é o nosso corpo astral, precisa de recomposição energética. Então, a gente vive numa densidade, que é a terceira dimensão, onde o nosso espírito ele fica muito limitado. Então, a gente precisa se recompor energeticamente nessa camada mais sutil, onde vamos acessar o nosso espírito incompleto, sem a limitação aqui da matéria. E vale ressaltar que tudo é energético, então se você estiver vibrando numa densidade, você vai atrair densidade, ou seja, energia ruim, você vai ter experiências com seres equivalentes a essa energia. E se você tiver com uma frequência alta, uma energia positiva, você também vai atrair experiências, seres, situações no plano espiritual equivalente a isso. Tudo é do princípio de compatibilidade energética. Depois de fazer muita projeção astral e desenvolver algumas técnicas, ter algumas experiências assim durante a minha vida, eu notei dois tipos de padrão de projeção que costumam ocorrer, consciente ou não, e eu apelidei eles de projeção ativa e passiva. Eu vou ensinar para vocês esses dois tipos de padrão, e no final do vídeo eu vou ensinar vocês algumas técnicas para iniciar, para praticar a projeção astral. Projeção ativa é quando você está consciente em todos os processos e etapas antes da projeção completa. Então, o seguinte, você está lúcido em cada pedacinho, cada movimento, observando cada sintoma, cada reação do seu corpo. Então, você vai notar os tremeliques, você vai notar ondas sonoras, zumbidos no ouvido. Então, você vai realmente estar consciente até o momento de você sair do corpo e se ver. E esse processo é um pouco desconfortável e algumas pessoas sentem medo, porque é realmente um negócio muito vívido, palpável, onde você se vê do outro lado, você se vê dormindo e você sente esses dois corpos. E isso, para mim, sinceramente, é a maior prova da vida, da matéria, de que existe algo do outro lado, existe realmente um espírito dentro do seu corpo. E agora nós vamos para a projeção passiva, onde a gente desenvolve, após muitas práticas ou involuntariamente, esse hack de não passar por essa parte mais incômoda, de ter todo o processo, de ver cada detalhe, de demorar um pouco, de estar consciente em cada pedacinho. Então você vai, de certa forma, pular essa etapa e já ir direto para a projeção, onde você já sai do corpo e já se vê. Então, é um processo que você consegue fazer meditando, dormindo, ou simplesmente, hoje eu vou fazer projeção astral, ir lá, concentrar, se deitar e simplesmente sair do corpo. Isso a gente vê em muitos filmes da Marvel, como Doutor Estranho, que ele simplesmente sai do corpo e isso é um tipo de projeção que eu identifiquei, que é um padrão, que é possível sim, que é a projeção passiva. E a minha experiência pessoal realmente foi isso, foi aplicando, foi entendendo e vivenciando algumas coisas por livre e espontânea vontade. Realmente quis testar e algumas não, foram involuntárias. Mas eu adquiri um certo tipo de facilidade, onde eu identifiquei que é possível simplesmente se concentrar, mas você precisa estar num ponto zero, no nível de concentração muito ampla, onde você só sai e o seu corpo está aqui, enquanto você está lá, ao mesmo tempo. E você tem consciência de tudo isso. Então você precisa realmente se dedicar um pouquinho, ir vendo, testando,
Acontece de não conseguirmos nas primeiras vezes, então você tem que ir tentando ao longo do tempo, sabe? Até que um dia você pode ter uma involuntária também. Acontece de você estar sempre tentando e você simplesmente um dia não tentar, ir dormir e acontecer. Então é ter essa consciência de fazer isso. Outra coisa muito importante é que você vibre na positividade, trabalhe muito a tua energia para que você tenha experiências positivas. O nosso cérebro tende a bloquear toda experiência negativa que temos como algo novo. Então, se você vai iniciar algo novo e tem uma experiência negativa, o seu cérebro bloqueia como defensivo. Isso é uma ferramenta natural do cérebro estrutural. E as próximas você pode ter dificuldade por ter esse bloqueio, por ser algo negativo que você acessou. Então vamos às dicas, técnicas, ferramentas, como fazer a projeção astral. Separei umas coisinhas aqui essenciais para que você tenha a melhor experiência possível com projeção astral. Antes de fazer uma projeção, não se alimente de coisas muito fortes como carnes, como uma alimentação pesada, então fique ali no período de 1 hora e meia de estômago vazio, tome água e vá se deitar para o relaxamento para conseguir fazer a projeção. Então é indicado que você não esteja com o estômago cheio, porque a comida ela densifica algumas coisas, então o seu espírito tende a ficar mais aterrado durante a digestão ali, então você não consegue subir com mais facilidade, com mais leveza. Então por isso que é indicado, tá bom? Prepare o ambiente, então separe um incenso, faça uma oração, limpe o ambiente para que você esteja no melhor ambiente possível, mais calmo, tranquilo e organizado. Então um ambiente bagunçado também não é legal para sua experiência, tá? Então organize, esteja confortável, coloque uma música relaxante se você preferir e o melhor hack cerebral, coloque o intuito de agora eu vou dormir e relaxar. Isso vai despertar no seu cérebro um relaxamento já instantâneo, porque se você falar, agora eu vou dormir, o seu cérebro vai identificar, vai conseguir relaxar e você vai ter uma experiência mais confortável e mais relaxante possível. Proteção. Então, assim que você estiver deitado, relaxado, já com o ambiente preparado e a musiquinha rolando da sua preferência, ou silêncio, que também é super válido, você vai iniciar a sua proteção energética, que é muito importante. O plano espiritual, ele é dual e ele é amplo. Você pode encontrar de tudo, então é muito necessário que você esteja blindado, você esteja protegido. E uma das coisas é você fazer a sua oração como de costume, independentemente de qualquer crença que você tiver, religião, a projeção astral acontece. Então traga a verdade que ressoa com o seu ser. Faça uma oração, faça uma prece, faça uma meditação, chame seus guias, chame seus mentores, invoque os anjos, enfim, o que for da sua preferência. Então traga esse lado espiritual de proteção para você. E imagine, visualize, depois que você fizer toda essa oração, toda essa invocação de seres, você vai se imaginar dentro de uma bola de luz, dourada ou prateada, para que você esteja protegido, onde fosse uma cúpula protetora, para que você esteja blindado energeticamente. Se você estiver protegido energeticamente, a gente vai para observação. Então você vai observar cada detalhezinho que vai acontecer ali com o seu corpo. Você vai notar uns formigamentos, uns efeitos, uns sons, uns zumbidos no ouvido, o seu corpo mais rígido, uns tremeliques, algumas imagens aleatórias que vai passando. E quanto mais você for cultivando esse relaxamento, se trazendo para o estado presente, consciente de tudo que está acontecendo, você vai estar em um estado mais profundo de relaxamento. Você começa a quase dormir. Quando você estiver nesse período de quase sono, quase mais do lado de lá do que do lado de cá, é chamado de hipnagogia. E nesse estado de hipnagogia, você vai utilizar duas ferramentas fundamentais. A primeira é você abrir e fechar a mão, assim, só que segura bastante, assim, enquanto você estiver nesse relaxamento. Segura firme, 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 aperta muito e depois solta. Na hora que você soltar, é como se você estivesse fazendo exercício de soltar, expelir a sua alma.
Então isso também é interessante, tá? Expelir o seu espírito. O outro é imaginar um aspirador de pó gigante vindo do alto e sugando, você subindo para cima. Você vai sentir com certeza, principalmente na altura dos pés, na região da cabeça, você balançando e subindo. Se você sentir isso, você está bem próximo de conseguir estar do outro lado consciente. E depois disso, você vai sentir o seu corpo paralisado, como se fosse uma paralisia do sono, que é chamada de catalepsia. Seu corpo vai estar paralisado e você não vai conseguir se mover direito, porém você vai estar muito próximo, até segundos, de estar consciente do outro lado. Assim que passar essa etapa, você relaxa, não precisa ficar preocupado. Você vai sim vivenciar o seu espírito saindo, você vai ver o seu corpo e vai ter esse primeiro impacto. É essencial ressaltar que pode ser que dê algum tipo de receio. Você vai se ver ali, vai ser uma experiência muito diferente do normal. Então, respira fundo, relaxa, confia que isso é um processo natural. Você não corre o risco de não voltar. Até porque a gente tem um fio dourado no umbigo, onde isso é a sua energia vital. Já viu aquelas histórias sobre as parcas de mitologia grega que elas cortam, o fio dourado, Hércules e tudo mais? Então, isso realmente existe. E esse fio dourado, ele é infinito. Então, qualquer lugar que a tua alma for, em projeção, em sonho lúcido, esse fio dourado vai junto. E ele suga de volta para o seu corpo. Então não tem como você morrer ou acontecer alguma coisa de não voltar. Pode ser que você fique algumas horas do outro lado, mas você sempre vai voltar, tá bom? Não acontece nada assim. E agora que você já está do lado de fora, consciente do plano espiritual, você vai observar as coisas. Provavelmente você vai andar ali no ambiente, vai sair para fora, vai ver a cidade do alto e enfim, você pode ir aonde quiser. Você pode até mentalizar lugares que você gostaria de conhecer, como, sei lá, França, Estados Unidos, Egito. E isso é bem interessante, porque a sua alma, o seu espírito é infinito. E você pode ter inúmeros tipos de experiência. Cada ser é um ser e você vai atrair o que for mais compatível com a sua energia. Então é isso, meus amigos. A gente vai praticar bastante, não desista das primeiras vezes, tá? É normal que a gente demore um pouco a desenvolver esse lado, mas quando a gente trabalha bastante, a gente já vai para a projeção passiva, onde eu comentei que é o segundo tipo de projeção, onde você faz isso mais consciente, mais rápido, de um jeito mais acessível, no seu cotidiano mesmo. E a gente caminha para novos dias, para um novo mundo, onde vamos utilizar mais o espírito, cada vez mais esse lado extrafísico. Isso é um fato. Então treine bastante, comenta o que você achou aqui do vídeo, tá? Se te ajudou em algum quesito, se tiver alguma dúvida, me chama, manda aqui pra mim que eu vou fazer questão de responder vocês. Se vocês forem testar também, eu quero saber muito a experiência. E é isso, tá bom? Um beijo pra vocês e gratidão. Até o próximo vídeo.